É a Igreja Católica a Igreja original? Este é o tema do Papo É de hoje. Olá, meus amigos, minhas amigas do canal Freudianos. Estamos aqui no programa O Papo É, e aproveitando o momento que a Igreja Católica, de certa forma, está em evidência, pelos motivos óbvios, pelo falecimento de Sua Santidade, o Papa Francisco. E então fica para nós essa pergunta: é a Igreja Católica a Igreja original? Bem, se alguém quer uma resposta direta e rápida, curta e grossa, sim, ponto acabou, você pode fechar o vídeo ou pesquisar outra coisa. Mas para aqueles que querem saber, se aprofundar historicamente sobre isso, não é tão simples assim. Nós sabemos que a Igreja Católica tem as suas raízes no século I, depois da vinda de Jesus Cristo, e através de seus apóstolos. Nós temos que entender que quando nós falamos disso, nós temos que entender que a manifestação de Jesus Cristo no mundo, suas ações, seus trabalhos, sua paixão, crucificação, morte, ressurreição, a vinda do Espírito Santo, a missão dos apóstolos, 11 apóstolos pelo mundo, depois o 12º, que é Paulo, tudo isso se deu sobre e durante o Império Romano. Isso é extremamente importante frisar. Por quê? Porque parece que é uma coisa assim que se perdeu, que ficou meio que esquecido. Nós temos que entender que tudo isso é um contexto que vai nos ajudar a entender como que se chegou a ser a Igreja Católica Apostólica Romana. Bom, sendo Jesus Cristo, então, a fundação. Os católicos acreditam que Jesus Cristo fundou a Igreja durante o seu ministério na Terra. Um momento crucial é a passagem bíblica de Mateus 16:18, onde o Cristo diz a Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A escolha dos apóstolos, como liderança da igreja, tendo Pedro como o primado. O que é o primado? Primeiro Papa. Dentro do grupo dos apóstolos, Pedro recebe um papel especial. Os católicos interpretam as palavras de Jesus em Mateus 16:18 como designação de Pedro como primeiro líder da igreja católica. Então, no caso, o primeiro Papa, sumo pontífice. Após a ascensão de Jesus, Pedro desempenha um papel de liderança entre os apóstolos, como evidenciado no livro dos Atos dos Apóstolos, liderando as escolhas, substituindo Judas, pregando no Pentecostes. Isso vai dando origem ao que nós chamamos da igreja primitiva. O que é a igreja primitiva? A igreja primitiva começa a se fundar quando os apóstolos começam a levar as palavras de Cristo ao mundo conhecido da época. O Império Romano era o mundo conhecido da época. E o que acontece? As palavras de Cristo são acolhidas de uma maneira muito direta, muito eficaz. Lembre-se, vivíamos sob o Império Romano, um império que era punitivo, opressor, impositivo. Existia os romanos, os livres, e os outros que eram seus escravos. Os povos foram invadidos, conquistados à força. Então são os outros. Então o que acontece? Esses outros viram nas palavras dos apóstolos uma luz de esperança para a vida, para suportar o Império Romano, em outras palavras. E aí o que acontece? À medida que essas comunidades que os apóstolos vão desenvolvendo, vão criando, vai se espalhando pelo Império, eles mesmos vão enfrentando perseguições, e entre eles, mas vão se crescendo, vão se organizando e vão se desenvolvendo. Então, o que acontece? Nós temos que entender que a ascensão da religião como igreja e o declínio do Império Romano estão intimamente ligados. Por quê? Porque é o seguinte, tudo começa no ano 313 depois de Cristo, com o Édito de Milão. Agora vem. Promulgados tanto pelos imperadores Constantino e Lício, o Édito de Milão não
tornou o cristianismo a religião oficial do império, mas estabeleceu liberdade de culto para todos os cidadãos romanos, incluindo os cristãos. Por quê? Porque antes disso, os cristãos eram perseguidos e mortos, porque eles tinham que seguir os deuses romanos. Certo? Então, o que acontece? Porque, inicialmente, até o próprio imperador romano era considerado um ser divino. Então, o que acontece? O Constantino, ele faz o seguinte, ele tira do povo cristão a sua pena de não ser um povo, uma religião, né, uma prática religiosa do império, que era a obrigação. Então, o que acontece? Você não passa a ser criminalizado mais por não seguir a religião dos romanos. Você pode ser cristão, pode seguir Jesus Cristo, que você não vai sofrer nenhum tipo mais de reprimenda. Você não vai ser mais caçado, aprisionado, levado para as arenas, como, né, nós sabemos que as arenas foram lugares de carnificina dos seguidores de Cristo. Depois disso, com o Edito de Milão, quando Constantino faz, os cristãos puderam praticar a sua fé publicamente, e aí vieram a construir igrejas, santuários, né, sem serem molestados pelo império. E aí o que acontece? Alguns estudiosos argumentam que Constantino via no cristianismo, que estava crescendo e muito forte, um potencial fator para a unificação para o império em declínio. Lembre-se que o Império Romano estava dividido em Ocidente e em Oriente. 900 anos de império. Nenhum outro país, nenhuma outra potência vai conseguir fazer isso. Se algum presidente, algum imperador que pensa que possa fazer isso, ele está, infelizmente, louco. Não vai conseguir. Esse é um feito que nunca mais vai acontecer. 900 anos. E se dividiu no meio. Império Romano Ocidental e Império Romano Oriental. O Ocidente foi decaindo por conta de corrupção, por conta de gastos para manter os soldados, as invasões dos povos estrangeiros nas terras que pertenciam ao Império Romano. Então, tudo isso fez com que o Império se declinasse. Certo? O Edito de Tessalocênica foi no ano de 380. Esse já foi emitido pelo imperador Teodósio I. Esse já é um rei pagão, tá? Não é romano. Ele já veio de outros povos, de outros povos bárbaros, né, que invadiram as terras do Império Romano, destronou o imperador romano e se fez imperador. Teodósio I. Então ele cria-se um edito. Esse edito foi mais decisivo, uma lei decisiva. Ele estabelece o cristianismo de Niceno, né? Niceno, a forma de cristianismo definida no Concílio de Niceia, como a religião oficial do Império Romano. Aí sim, vira uma religião oficial. O edito declarava que todos os súditos do Império deveriam seguir a fé ensinada por São Pedro aos romanos e professada pelos bispos de Roma e Alexandria. Outras formas de cristianismo foram consideradas heresias e podiam ser punidas. Com a oficialização, a Igreja Católica passou a receber apoio do Estado, o que incluiu financiamento, isenção de impostos e privilégios legais para o clero. O cristianismo começou a influenciar as leis e a cultura do Império Romano de maneira significativa. O desenvolvimento da estrutura e das doutrinas. Ao longo dos primeiros séculos, a Igreja passa por um processo de desenvolvimento em termos de sua estrutura organizacional, liturgia e doutrina. Os bispos, como sucessores dos apóstolos, tornam-se líderes regionais das comunidades cristãs. O bispo de Roma, como sucessor de Pedro, começa a ganhar uma proeminência especial, embora o conceito de um papado centralizado levasse séculos para se consolidar completamente. O Papa, como nós conhecemos hoje, ele vai ganhando poder, vai ganhando destaque ao longo dos séculos, né? A importância dessa pessoa, desse personagem Papa. Os concílios ecumênicos, né, são as reuniões dos bispos de toda a Igreja Católica. Começam a ser realizados para definir doutrinas e lidar com questões teológicas e disciplinares.
A distinção de Igreja Católica Apostólica Romana. Bom, o termo católico significa universal, acho que todo mundo já sabe disso, mas já era usado nos primeiros séculos para descrever a Igreja cristã em geral. Por que Igreja cristã em geral? Tanto que Inácio de Antioquia, né, considerado santo hoje, por volta do ano 110 depois de Cristo, é um dos primeiros a usar a expressão Igreja Católica. A adição apostólica enfatiza a conexão da Igreja com os apóstolos e a sua sucessão apostólica aos bispos, por causa do Papa. O Papa ele é, né, o substituto do Pedro Apóstolo, né, príncipe dos apóstolos. E por fim, o termo romano torna-se mais proeminente após a Reforma Protestante no século XVI, porque ele foi usado para especificar a igreja que permanecia em comunhão com o bispo de Roma, o Papa, em contraste com as novas denominações cristãs que viriam surgir. Com base nos dados mais recentes, nós temos que entender o seguinte nesse ponto. Vou fazer um adendo aqui para vocês entenderem isso. Por que começou a ter esse nome, Igreja Católica Apostólica Romana? Ela foi feita para poder distinguir, que lembre-se, no século XVI, a igreja ela passou por um problema, até o século XVI, a igreja passou por um problema muito sério, que foi, como que eu posso dizer, de uma maneira muito simples, clérigos ou religiosos que não foram estruturados como religiosos, que passaram a ocupar cargos religiosos. Por quê? Nós temos que ver que na Europa nós temos muitas famílias ricas, os Fornenses, os Forzes, deixa eu ver qual outro, os Médicis e por aí vai. Essas famílias eram muito ricas. E o que acontece? Elas compravam os cargos religiosos para os seus descendentes, para os seus filhos, principalmente quando você tem muito filho e pouca herança para poder dividir. E, geralmente o herdeiro sempre é o mais velho. Então, se você tiver muitos filhos e não tiver muita propriedade, o que acontece? Você, o dono, né, o pai, o patriarca, ele comprava um cargo eclesiástico para os filhos mais novos, que era uma forma de garantir que esses filhos tenham algum futuro, já que eles não teriam direitos à herança de família por conta de um número ser muito grande e a fortuna não ser o suficiente para manter as famílias. E isso passa a ser um costume durante a Idade Média. Boa parte da Idade Média, de cargos eclesiásticos ser comprados. Uma vez que a pessoa comprou o título de bispo, ele é bispo. É arcebispo, é cardeal. Então, o que acontece? Essas pessoas não passaram pela formação eclesiástica normal, como nós conhecemos. A pessoa que quer ser padre, ele vai para o seminário, ele estuda teologia, estuda filosofia, convive com a vida monástica, entende como que funciona o sistema religioso, como que é a religião, o que é a fé, o que é ser um homem de fé, de religiosidade, de igreja, vamos assim dizer. Eles não têm isso. Só que essas pessoas, com o passar do tempo, se ascendem a bispos, a cardeais, a papas. E aí o que acontece? O poder mundano acende a cabeça dessas pessoas. Então o que acontece? Uma série de problemas que a Igreja Católica enfrenta em boa parte da Idade Média, que nós chamamos de simonia, venda de indulgências, o aparelhamento da igreja com o império, com os reis, com os reinados, né, com a política de governo, tudo isso vai representando o quê? Esse distanciamento da igreja enquanto ser espiritual para a igreja mais mundana. Por causa disso, porque as pessoas que estavam lá, os chefes, eles não eram pessoas fundadas na doutrina. Eles vieram de cargos comprados. Então, o que acontece? Todas essas coisas que aconteceram, simonia, compra de indulgência, venda de indulgência e tudo mais, principalmente quando veio pouco, né, durante o século XVI, que vai ser o ápice da situação, que é a construção da Basílica de São Pedro, a atual Basílica de São Pedro. O que acontece? No século XVI ocorre o que nós chamamos de Reforma Protestante. Começa com o Frei, né, o frade francês, Martinho Lutero. Ele se revolta contra todas essas coisas loucas
que estavam acontecendo dentro da alta hierarquia da igreja. Ele prega na porta da igreja suas 13 teses, né, suas teses de como deveria ser a igreja. O que acontece nesse período? Lembre-se que a igreja ela foi acumulando riqueza, dinheiro, poder. E esse poder foi financiando reis, financiando nobres, financiando fidalgos da época, e essas pessoas passaram a dever para a igreja. Enquanto deviam para a igreja, eles tinham que ler a cartilha dela. E ninguém estava muito satisfeito com isso. Qual rei que está satisfeito tem que abaixar a cabeça para o Papa de uma religião, de uma igreja? Aí o que acontece? Quando surge o Lutero com essas teses e começa a formar o famoso burburinho de revoltas, essas pessoas que deviam dinheiro e estavam com, vamos dizer, com a corda no pescoço por conta da igreja, eles aproveitam disso para fazer a reforma, se livrar do jugo da igreja e criarem as suas outras religiões cristãs que não são a igreja católica. E daí surgem as igrejas protestantes, como nós conhecemos. Aí vem a igreja presbiteriana, calvinista, até chegar, nós conhecemos a Universal de Deus, e por aí vai, como é arranjado hoje. Então, ela acontece justamente por causa disso. E aí o que acontece? A igreja, durante esse período, ela começa a observar os erros que teve e começa a refazer, a partir da Contra-Reforma, um novo caminho. O que é um novo caminho? Vamos voltando às origens, no que der, no que possível, vamos nos distanciar de todos esses problemas que acabou ocasionando o surgimento de religiões protestantes, porque até então só existia a Igreja Católica. Não existia outra denominação cristã que não seja católica. Então, vocês começam a compreender como que vai se dando isso. Então, não é uma coisa simples de se dizer. Então, quando nós falamos igreja, é congregação católica, por conta que ela foi iniciada pelos apóstolos, tendo Pedro I Papa, em linha vertical, chegando até o atual falecido Sumo Pontífice Francisco. Apostólica, pelos apóstolos, né? Como eu falei, e romana, porque ela foi oficializada pelo Império Romano. Mas hoje é chamada só de Igreja Católica e Igreja Universal, em outras palavras, né? Igreja Universal. Por quê? Porque essa universal da Igreja é dada pelo próprio Jesus Cristo, porque foi aquilo que ele falou aos apóstolos: idem pelo mundo e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não é isso? Então o que acontece? Todo mundo, cristão, não cristão, ateu, não ateu, a fé cristã inaugurada por Cristo é para todo mundo, indiscriminadamente. Por isso que é chamado de Igreja Católica, Igreja Universal. Mas aí fica a Igreja Católica porque não existe, né, outras denominações que chamam-se Igreja Universal. Por exemplo, tem uma denominação do Reino de Deus no Brasil e fora outros por aí. Então, para distinguir das outras denominações protestantes e, ao mesmo tempo, manter a sua linha sua raiz intacta. Igreja Católica Apostólica quer dizer que ela vem dos apóstolos em linha reta até os dias de hoje. E, por incrível que pareça, um dos vários efeitos, encerrando o nosso tema, que falamos sobre a igreja, nós temos um dado interessante, que nos últimos 12 anos de papado de Francisco, ele conseguiu não somente reavivar a Igreja Católica como instituição mais proeminente, que ela nunca deixou de ser, mas houve um aumento de população católica no mundo, de mais de 1%. Nós estamos falando que nós temos, em média, né, a última vez que foi feita a contagem de quantos católicos existem no mundo, são 1,406 bilhões de pessoas. 1 bilhão e 406 milhões de pessoas são católicos. E aí, é claro, com destaque para o nosso país, Brasil, que é o país que concentra hoje
47,8% dessa população mundial, tornando-se assim o maior país católico do mundo. Bem, gente, eu espero que eu possa ter elucidado para vocês essa curiosidade sobre a origem da Igreja Católica e que vocês possam, assim como dados históricos, não falamos de fé, não falamos de crença, não falamos de nada, fato histórico puro, com seus altos e baixos, com seus acertos e erros, né, da história da Igreja. Se alguém perguntar como que se deu a Igreja Católica, vocês agora têm condições de responder facilmente e com propriedades, porque é história. Qualquer livro, você pode entrar no Google e falar assim, cite detalhadamente como que surgiu a Igreja Católica até chegar aos dias de hoje, por exemplo. Ela vai descrever tudo isso que eu falei para vocês. Isso é história. Não é fé, não é religião, não é nada disso, é história. E, é claro, a proposta nossa do canal, né, do programa O Papo é justamente isso, informar vocês. Tanto que o próximo tema que eu vou falar, eu acho que é o tema central do canal Pleiadianos, que é espiritualidade. Para que serve espiritualidade? Para pensar para que serve? O que é e para que serve? Esse vai ser o próximo tema. Mas fica para vocês hoje isso. Se alguém perguntar o que é a Igreja Católica, vocês têm condições de responder. Eu me despeço por aqui. Um bom resto de semana para vocês e nos encontraremos daqui a alguns dias no próximo programa aqui no canal Pleiadianos. Um abraço a todos. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see. Nós somos a Associação SOS Felinos, onde nós dedicamos com muito amor e carinho a cuidar de 55 gatinhos que foram resgatados da rua. E através de sua inestimável ajuda, estamos conseguindo dar a esses bichinhos muito amados um lar, alimento, remédios, veterinário, além de muita atenção, cuidado e imenso amor. Se você ainda não conhece a Associação SOS Felinos, venha nos conhecer pelas redes sociais e assomar conosco neste projeto. A Associação SOS Felinos, juntos para um mundo melhor para todos.